Olá, muito bom dia a todos. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje é dia 7 de setembro, dia da nossa independência. Em 1822, alguém teve a ousadia e deu o grito da independência. Independência ou morte. E esta bandeira simboliza o nosso país. E você está sendo convidado que hoje à noite você vai receber uma bandeira como essa. E nós vamos clamar forte. Vai ser o grito de independência para as suas finanças. É o grito de independência para que Deus venha se manifestar. Nós vamos estar orando forte em teu favor, então esteja conosco. Todo o país tem uma bandeira. E todo ser humano necessita de uma bandeira. Qual bandeira, pastor? O Deus Todo-Poderoso. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é a minha confiança. O Senhor é o único que pode me manter de pé. Hoje à noite, 20 horas, nós vamos estar clamando forte o grito da independência para as suas finanças, para que Deus mude a sua história, para que Deus traga prosperidade, para que Deus te abençoe, porque é prazer de Deus que todo ser humano seja próspero, seja bem-sucedido, para que essa pessoa viva e viva com abundância na sua vida. É bíblico isso. Por isso, um breve intervalo, depois você vai acompanhar o que aconteceu na quarta-feira passada. O encontro dos vencedores, uma palavra para abençoar a sua vida. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. No dia 7 de setembro, na Igreja Luz do Mundo, o Dia da Independência Financeira. No dia 7 de setembro de 1822, ouviu-se um grito: independência ou morte? Um clamor que suscitava uma mudança. E em 2022, num ato de fé, estaremos clamando a independência da sua vida financeira. Você receberá uma bandeira para trazer neste dia 7. Pois a palavra de Deus diz: e Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. A bandeira tem o poder de identificar um povo, uma nação. Quando eu declaro que o Senhor é a minha bandeira, estou declarando que faço parte de um povo forte, de uma nação de vencedores. E o Senhor dos Exércitos, que está conosco, nos dará essa vitória. Quarta-feira da Independência Financeira. Dia 7 de setembro, às 20 horas, na Luz do Mundo. Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Muito bem. Você vai acompanhar o que aconteceu na semana passada, um resumo da palavra. Pastor Paulo ministrou. Com certeza Deus vai falar contigo, porque todo momento que a palavra é ministrada, Ele fala de uma forma ou de outra, Ele fala conosco, nos orienta, nos ensina,
Preste atenção aí. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Deus tem um ensinamento, uma direção para a nossa vida financeira. Não só para a nossa vida financeira, mas prosperidade é em todas as áreas da nossa vida. Não se resume apenas em bens materiais. Amém, pessoal? Todos encontraram? Vamos ler então? Diz assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Amém? Todos nós queremos prosperar, e Deus também quer que nós venhamos a prosperar. Deus quer derramar sobre a nossa vida prosperidade. Mas existem alguns passos que nós temos que dar para que essa prosperidade alcance a nossa vida. É como eu falei, há muitas pessoas lá fora que não conhecem a Deus, que não servem ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e são prósperas, são ricas, têm dinheiro, têm prosperidade, porém não são felizes. E a prosperidade de Deus, quando Deus prospera a vida de alguém, é em toda a área da nossa vida, familiar, espiritual, saúde, financeira, material, é em toda a área da nossa vida. A prosperidade de Deus, ela é completa. A Bíblia diz lá em Provérbios que a prosperidade de Deus, a riqueza de Deus, ela não acrescenta dores. Quando Deus prospera a vida de alguém, quando alguém tem comunhão com Deus, é fiel, é obediente à sua palavra, é dedicado em obedecer a Deus e andar os seus caminhos, então Deus manda a bênção dos céus sobre a vida dessa pessoa, e as bênçãos que Ele manda enriquece esta pessoa e não acrescenta dores, diferente das pessoas lá fora que prosperam. Elas até prosperam sem a ajuda de Deus, mas a prosperidade dela é com dor e sofrimento. Ela não tem paz, ela não consegue desfrutar daquilo que gostaria. Quem aqui de vocês conhece pessoas que têm muito dinheiro, porém não consegue comer todas as coisas boas que Deus criou? Deus falou assim, que aqueles que obedecessem à sua voz comeriam das doçuras e das gorduras, o melhor desta terra. Mas a pessoa não pode. Por quê? Porque ela está doente, ela tem uma doença e ela não pode desfrutar desse melhor. Então ela é limitada. Ela tem prosperidade, mas não consegue desfrutar. Ela tem dinheiro, mas não é feliz. Quantas famílias têm dinheiro, porém não têm paz na vida familiar? Filhos perdidos nas drogas, nos vícios, casamento falido, traição e outras tantas coisas que tem nos casamentos nos dias de hoje, das pessoas que não temem a Deus, que não buscam a Deus, mas elas têm dinheiro, elas são ricas, elas podem ir aonde quiserem, mas não vão em paz. Por quê? Porque tem medo de ser assaltada, de ser roubada, de ser sequestrada. É ou não é verdade? Sim ou não, igreja? Não é assim que acontece lá para o lado de fora? Tem riqueza, mas não é feliz. Tem riqueza, mas não tem paz. Eu vou citar aqui um homem da Bíblia que era rico, mas era infeliz, porque a riqueza que ele tinha, ele conseguiu de maneira errada. Você vai encontrar essa passagem lá no livro de Mateus, capítulo 19, fala de Zaqueu, um cobrador de imposto. A Bíblia diz que ele era um homem rico, mas não era feliz.
não tinha paz porque não conhecia Jesus, não tinha Jesus na vida dele, a riqueza que ele possuía era de maneira errada. E quando ele ouviu falar de Jesus, o que é que ele fez? Todo mundo sabe dessa história. Ele correu, subiu numa árvore para ver Jesus, esperando Jesus passar para ver Jesus. Quando ele colocou Jesus na vida dele, ele começou a ser feliz, a ter paz, a ser próspero de verdade. Amém? Porque até então não era. E ele mesmo naquele dia reconheceu que a riqueza que ele possuía não era da maneira correta, ele precisava mudar. Tanto é que ele disse para o Senhor Jesus: se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ou seja, ele se arrependeu dos seus pecados, ele começou a fazer a coisa certa e Deus abençoou a vida dele. Amém? Então não é diferente nos dias de hoje. Para nós ser próspero, não basta apenas ter dinheiro, não. Nós precisamos ter a presença de Deus. E a prosperidade de Deus, ela chega na nossa vida somente de uma maneira, não tem outro jeito. O dízimo que eu devolvo aqui da igreja, ou a oferta que eu semeio nesse altar, faz parte da prosperidade de Deus, mas não é tudo. Vai além disso. Porque não adianta eu dizimar e ofertar se em outra área da minha vida eu continuo fazendo errado, eu continuo enganando, eu continuo mentindo, eu continuo fazendo aquilo que desagrada a Deus. Não tem como Deus prosperar o meu caminho. Se eu não estiver atento, se eu não tiver o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ele está dizendo aqui todos. Então não adianta a pessoa ela devolver o dízimo somente e nas demais coisas ela não tem o cuidado de fazer a vontade de Deus. Ela não tiver o cuidado nas outras áreas da vida dela, no dia a dia lá fora, com as demais coisas, ela não estiver atenta para ver se realmente aquilo que ela vai fazer é a vontade de Deus, está correto, é honesto, é justo, não tem como Deus abençoar a vida dela, não tem como vir prosperidade sobre a sua vida. Quando a pessoa ela é obediente a Deus, ela tem o cuidado de guardar os mandamentos de Deus, fazer tudo aquilo que Deus orienta através da sua palavra, então Deus envia a bênção até ela. Ela não precisa correr atrás de bênção. A bênção vem até a vida dela e alcança ela. Amém? Olha o que diz aqui: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, no versículo 2, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então quando a pessoa ela dá ouvido para Deus e ela se torna dizimista, ela se torna ofertante, ela faz a corrente que tem na igreja, ela desce as águas do batismo, ela renuncia ao mundo, ela ora, ela jejua, ela tem comunhão com Deus. Quando ela faz essas coisas, as bênçãos de Deus começam a vir sobre a vida dela automaticamente. Amém, gente? Então não se engane que vir num culto de prosperidade é o suficiente e Deus vai te abençoar e pronto, acabou porque você está aqui. Não é assim que funciona. Tem princípios para você seguir, tem coisas para você fazer. Amém? Para receber a prosperidade de Deus, tem que ser da maneira de Deus, não da maneira que nós achamos ou pensamos. Tem que seguir os princípios da palavra de Deus. Se Israel não estivesse dado ouvido para os mandamentos de Deus, se eles não tivessem o cuidado de guardar os mandamentos de Deus, jamais eles iriam prosperar. Jamais a prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus viria sobre a vida deles e alcançaria eles. Agora, quando você atentamente guarda todos os mandamentos, olha o que Deus está falando aqui, é todos. Se fosse só alguns, Ele teria falado. Se você é dizimista e ofertante, tá bom, é o suficiente, é só isso que eu quero.
Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Para que as bênçãos venham sobre a sua vida, e são muitas bênçãos que Deus tem para nós, é preciso atentamente ouvir a voz de Deus e cuidadosamente guardar e cumprir todos os seus mandamentos. Aí as bênçãos dele virão sobre a sua vida e te alcançarão. Virão sobre a nossa vida e nos alcançarão. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Porque senão você vai ficar aqui enganado. Você tem que vir no culto de prosperidade, só que você precisa obedecer a Deus, ser fiel a Deus, obedecer todos os seus mandamentos, todos. Às vezes nós atendemos algumas pessoas aqui, eu já atendi algumas pessoas, alguém liga pedindo oração, e aí a gente pergunta: a senhora é da igreja? A pessoa lá que quer oração é da igreja? Não, pastor, mas ela é dizimista, como se o dízimo dela comprasse alguma coisa. Você entende? Tem pessoas que acham que porque devolve o dízimo, não é dar, nem pagar, é devolver, é de Deus, é um mandamento que ele estabeleceu, amém? Para mantimento da casa dele, para mantimento da obra dele. Então foi algo que Deus estabeleceu. Eu sempre digo aqui como se fosse uma espécie de imposto. Você paga imposto para o governo, sim ou não? Então o dízimo é para mantimento da obra de Deus, para pagar as despesas da igreja. E aí ela acha que porque devolveu o dízimo, Deus tem a obrigação de fazer tudo o que ela quer. Não é assim, meus irmãos. Vai além disso. Eu tenho sim que devolver, é um mandamento, é algo estipulado por Deus, é obediência, é fidelidade, é gratidão a Deus, é adoração a Deus quando você devolve o dízimo, quando você semeia a sua oferta. Só que vai além disso. Eu preciso me voltar para Deus de todo o meu coração. Eu preciso buscar a Ele de todo o meu coração e ser fiel em todos os meus caminhos. Amém? Eu preciso ser fiel em todos os meus caminhos, senão a prosperidade de Deus não tem como vir sobre a minha vida, porque senão Deus seria injusto. E Deus não é injusto, Ele é justo. Amém? Por que Deus abençoaria alguém que devolve o dízimo, mas lá fora continua na mentira, na prostituição, no erro, no engano, passando nota fria, dando calote, fazendo coisa errada? Como que Deus abençoaria uma pessoa dessa? Daí não precisaria ninguém vir na igreja, é ou não é? Era só viver a vida lá fora de qualquer jeito, ler a palavra, e Deus ia ter a obrigação de abençoar. Só que não é assim que funciona. Não se engane, não é desse jeito. Deus é santo, Deus é santo, e Ele quer santidade, obediência e fidelidade para Ele poder nos abençoar. Diga glória a Deus. É dessa maneira que tem que ser para com Deus, é desse jeito. Lembra de Zaqueu? Lograva as pessoas, enganava, era rico mas não era próspero. Quando reconheceu ou encontrou Jesus, mudou, se arrependeu, devolveu, ou seja, aquilo que não era dele, fez a coisa certa. Dali para frente Deus o abençoou de uma maneira poderosa. É assim que tem que ser o nosso proceder diante de Deus. Se eu quero realmente as bênçãos de Deus, se eu quero prosperar, se eu quero ver a minha família prosperando, a minha casa, em todas as áreas da minha vida, eu quero ver a prosperidade de Deus, então eu tenho que ser fiel a Ele, obediente, temente. É a única maneira de Deus poder prosperar o meu caminho. Senão você vai morrer dentro da igreja e não vai conseguir prosperar. Não adianta. Essa é a verdade. Não se compra nada de Deus. Deus abençoa por causa da nossa fidelidade. Quando você dá o dízimo, não está fazendo além da sua obrigação, como filho de Deus, como alguém que quer morar no céu, como alguém que reconhece que Deus criou todas as coisas. Quem está entendendo? Guarda essa palavra no teu coração. É assim que funciona com Deus. Não se engane. Não se engane, porque senão não vai haver prosperidade. Você pode até ser rico. Tem muitas pessoas lá fora que não servem a Jesus, não servem a Deus, e elas têm muito dinheiro. Mas a verdadeira riqueza
Só Deus pode dar. A verdadeira prosperidade só vem dele e de mais ninguém. E a única maneira de nós recebermos essas promessas, essas bênçãos sobre a nossa vida, ou sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família, nosso trabalho, é sendo fiel a Deus em todos os nossos caminhos. Amém? Em todos os nossos caminhos. Aí Deus vai guardar, Deus vai abençoar, Deus vai direcionar. No momento de dificuldade, no momento de um obstáculo, de um problema, Deus vai dar uma saída, Deus vai dar uma direção. Aconteceu assim com Isaac, lá no passado. A Bíblia diz que a terra estava com fome. Havia fome por toda a terra. Havia uma crise muito grande por toda a terra. E Isaac, ele pensou em descer para o Egito. E Deus falou com ele: não desce para o Egito, não vai para o Egito. Fica na terra em que eu te disser, habita nela e eu serei contigo. Amém? Se Isaac não tivesse obedecido a Deus, ele não teria prosperado. Ele não receberia as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Mas ele preferiu obedecer à voz de Deus. Ele deu ouvido para Deus. Ele teve o cuidado de obedecer à voz de Deus, o mandamento de Deus, a ordem de Deus. Fica na terra que eu te disser, habita nela. Então, quando você estiver diante de uma dificuldade, um problema que está chegando sobre a sua vida, seja em qual área for, e você estiver conectado com Deus em obediência, em santidade à sua palavra, Deus vai dar a saída. Amém? Deus não vai deixar você ser envergonhado. Deus não vai desamparar você. O salmista Davi disse: eu fui moço, agora já sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado. Mas eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser justo para com Deus. Amém? Eu tenho que ser fiel para com Deus, para Deus poder me abençoar. Isaac obedeceu à voz de Deus. E o que aconteceu? A Bíblia diz que naquele mesmo ano, tempo de crise, de seca, de fome por toda a terra, a Bíblia diz que ele plantou, colheu e se tornou muito rico. A Bíblia diz que ele colheu a 100, a 60 e a 30 por 1. E naquele mesmo ano ele se tornou muito rico, porque obedeceu a Deus. Então o segredo para prosperar é ser obediente a Deus em todos os seus mandamentos. Amém? Quem entendeu? O segredo da prosperidade é ser obediente a Deus. A Deus. Não é o pastor, não é a igreja, não é o patrão, não é ninguém. É a Deus. Unicamente, exclusivamente ao Todo-Poderoso. Muito bem. Está aí a palavra ministrada. Deus com certeza falou contigo. E você que está me ouvindo, daqui a pouco, 2 horas, tem um culto para abençoar a sua vida. Um culto com oração forte. Um culto que vai trazer vitória, milagre para a sua vida. Esteja conosco. Se faça presente, porque com certeza Deus vai derramar do poder dele sobre a sua vida. Eu vou a um breve intervalo e já quero voltar orando em teu favor, em nome de Jesus. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei. Lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei. Aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. A DTE Estofados está há mais de uma década trabalhando com a fabricação de estofados sob medida e reformas em geral. DTE Estofados, na Rua Sicília, número 142, no bairro Jardim Itália. Fone 469-8807-1153. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração
e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Muito bem, está aqui a bandeira do nosso país. Hoje à noite você vai receber esta bandeira, a independência das suas finanças. Nós vamos clamar forte em vários pastores, para que haja uma independência nas suas finanças. Você que não consegue prosperar, você que dá a impressão que está tudo amarrado, enliado, de repente você é escravo da miséria, não aceite mais isso. Um dia um homem clamou, deu um grito de independência e nosso país foi livre. Então você pode, através da sua fé, estar conosco hoje à noite. E nós vamos clamar e haverá independência. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, um dia o Senhor libertou esta nação da escravidão. Assim também vem nessa noite, meu Pai, libertar esta pessoa que vai estar conosco. Porque, meu Deus, ela não aceita mais a miséria, ela não quer mais ser escrava, meu Deus, do inferno, porque ela trabalha, ela se esforça e nada tem acontecido, meu Pai, não tem sobrado a não ser falta. Então vem em favor desta pessoa nesta noite, a pessoa que estiver conosco, o teu poder, a tua unção e a tua glória vai descer. Meu Deus, eu apresento a bandeira que simboliza o país, para que a tua mão esteja sobre este país, que a tua mão esteja sobre os estados, sobre os municípios, meu Pai, para abençoar, trazer vitória. Meu Deus, só o Senhor pode guardar a nação chamada Brasil, só o Senhor pode guardar o ser humano, meu Pai. Todos aqueles que invocarem ao Senhor, com certeza o Senhor vai responder. Por isso eu estou abençoando a todos que me ouvem agora, Pai, as finanças, a vida financeira, meu Deus, a saúde, o lar, a família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, hoje à noite, não esqueça, à tarde tem culto para abençoar você, mas à noite vai ser o clamor. Hoje, dia 7, feriado, esteja conosco, vai ser forte, o poder de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Venha buscar, através da fé, a sua independência financeira, assim como aconteceu no país em 1822. Deus te abençoe poderosamente, fique na paz. Até amanhã nesse mesmo horário, em nome de Jesus. No dia 7 de setembro, na Igreja Luz do Mundo, o Dia da Independência Financeira. No dia 7 de setembro de 1822, ouviu-se um grito: independência ou morte? Um clamor que suscitava uma mudança. E em 2022, num ato de fé, estaremos clamando a independência da sua vida financeira. Você receberá uma bandeira para trazer neste dia 7. Pois a palavra de Deus diz: e Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Êxodo, capítulo 17, versículo 15. A bandeira tem o poder de identificar um povo, uma nação. Quando eu declaro que o Senhor é a minha bandeira, estou declarando que faço parte de um povo forte, de uma nação de vencedores. E o Senhor dos Exércitos, que está conosco, nos dará essa vitória. Quarta-feira da Independência Financeira. Dia 7 de setembro, às 20 horas, na Luz do Mundo. Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão.